santidade, um chamado para todos os cristãos. Vivemos em tempos onde muitas palavras perderam o peso que um dia tiveram. Santidade é uma delas. Para muitos, soa como uma ideia antiga, coisa de monges, padres ou missionários. Mas será que santidade é mesmo só para o supercrente? Ou será que, à luz da Bíblia, é um chamado universal para todos os que seguem a Cristo? Hoje vamos refletir sobre essa verdade poderosa, esquecida por muitos, mas essencial para a vida cristã. A santidade não é opcional, é o padrão de Deus para o seu povo. 1. Santidade. O que realmente significa? A palavra santo vem do hebraico kadosh e do grego agios, e significa literalmente separado, distinto, diferente, consagrado. Não se trata apenas de pureza moral, embora essa seja uma parte importante. Ser santo é ser separado para Deus, viver para Ele, agir como Ele quer, refletir seu caráter neste mundo. Na prática, santidade é parecer com Jesus. É ter os pensamentos moldados por Ele, os desejos filtrados por sua vontade e as atitudes guiadas pelo Espírito Santo. Não é perfeição inatingível, mas é a busca contínua de viver como quem pertence a Deus. 2. Deus é santo, e isso muda tudo à base da santidade. Não está em regras humanas, nem em rituais religiosos, mas no próprio caráter de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado não é um conselho ou sugestão, é uma ordem divina. Deus está dizendo: eu sou diferente, puro, perfeito, justo, e se vocês são meus, devem refletir isso no modo de viver. Muitos querem um Deus que os salve, os abençoe, os cure menos, mas não querem o Deus que transforma o caráter e exige santidade. Esquecem que o céu é a casa de um Deus santo. Como podemos querer viver com Ele eternamente, se não queremos andar em santidade agora? 3. Santidade não é isolamento, é transformação. Ser santo não significa se isolar do mundo como se fôssemos monges. Jesus mesmo orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santidade é viver no mundo, mas não ser do mundo. É andar nas mesmas ruas, trabalhar nos mesmos lugares, ter os mesmos desafios menos, mas com um espírito diferente, com um coração rendido a Deus. Muitos confundem santidade com religiosidade. Acham que é deixar de usar certas roupas, cortar isso ou aquilo, falar com palavras santas. Mas Jesus mostrou que a verdadeira santidade vem de dentro, do coração transformado. O fariseu parecia santo por fora, mas estava podre por dentro. Já a prostituta, chorando aos pés de Jesus, tinha o coração mais puro que muitos religiosos. 4. A santidade é fruto da graça, não do esforço humano. Aqui está uma verdade libertadora. Ninguém consegue ser santo por si mesmo. Não importa o quanto você tente, nossas forças não bastam. Por isso, Deus nos deu o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado e nos transforma dia após dia. Sem mim, nada podeis fazer. A santidade não começa em nós, mas em Cristo que habita em nós. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais nos tornamos santos. Quanto mais lemos Sua palavra, oramos, buscamos comunhão, mais o Espírito nos molda. É como uma árvore ligada à raiz, o fruto da santidade. Nasce naturalmente quando estamos conectados à fonte que é Jesus. 5. Santidade é um chamado para todos, não apenas para alguns, infelizmente. Criou-se uma ideia errada de que ser santo é coisa para pastor, missionário, padre, monge. Mas isso não é bíblico. A vontade de Deus é a vossa santificação. Deus não chama apenas líderes religiosos à santidade, mas todos os cristãos, o pedreiro, a dona de casa, o empresário, o estudante, o agricultor, o aposentado, todos são chamados a viver em santidade no lugar onde estão. Você não precisa de um púlpito para ser santo. Basta um coração entregue. Pode ser varrendo o chão, cuidando de um filho, atendendo o cliente se feito para a glória de Deus, é expressão de santidade. 6. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Este é um dos versículos mais sérios da Bíblia. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se trata de uma interpretação. Está claro, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso mostra que a santidade não é uma opção espiritual extra, mas parte fundamental da salvação. Não somos salvos por obras, mas quem é salvo será transformado.
E essa transformação se chama santificação. A pessoa que diz ser cristã, mas vive de qualquer jeito, sem arrependimento, sem buscar a pureza, está brincando com sua eternidade. 7. Santidade é um caminho, não um lugar de chegada. É importante entender que santidade não é um ponto de chegada, mas um processo diário. Nenhum de nós é perfeitamente santo agora, mas todos nós devemos estar a caminho, cada dia um passo, cada dia uma escolha. Santidade é um caminhar constante, onde o Espírito Santo vai aparando arestas, limpando sujeiras, moldando o caráter. Paulo, já velho, ainda dizia: prossigo para o alvo. Se Paulo, com toda a sua experiência, ainda dizia que estava correndo atrás, quem somos nós para parar? Quem é humilde sabe que sempre pode ser mais parecido com Jesus. 8. Santidade gera testemunho poderoso, nada. Fala mais alto do que uma vida santa. Você pode não ter um sermão na boca, mas se tiver santidade na vida, as pessoas notarão. A luz que brilha em um coração puro incomoda as trevas ao redor. Foi assim com Daniel, José, Esther, os apóstolos. Eles não eram perfeitos, mas eram diferentes, e por serem santos, influenciaram reis, reinos, multidões. A igreja não precisa de mais celebridades, precisa de mais crentes santos. 9. Santidade produz alegria verdadeira. Talvez você pense, mas viver em santidade não é muito pesado, chato, cheio de regras. Esse é o engano do diabo. O pecado promete prazer, mas dá destruição. A santidade, ao contrário, traz paz, leveza, alegria e vida abundante. Quando vivemos longe do pecado e perto de Deus, experimentamos a verdadeira liberdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O coração santo é o que mais se alegra em Deus. Quem é santo vive leve, porque não carrega culpa, mentira, vício, nem medo do amanhã. 10. Santidade é a marca do cristão verdadeiro. Nos tempos finais, muitos se afastarão da verdade. Falsos cristãos, igrejas que toleram tudo, evangelho sem cruz. Mas os verdadeiros filhos de Deus vão se destacar pela santidade. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A marca do verdadeiro cristão não é a camiseta gospel, nem o versículo no Instagram, mas uma vida transformada, separada, diferente. A santidade é o selo dos que pertencem ao Senhor. Conclusão: um convite à santidade. A santidade não é um fardo, é um privilégio. É Deus nos chamando para sermos como Ele, para caminharmos com Ele, para brilharmos neste mundo escuro. Você pode pensar, mas eu ainda erro muito. Todos erramos. O importante é não desistir da caminhada, é continuar dizendo: Senhor, transforma-me, santifica-me, guia-me. Comece hoje, com pequenas escolhas, com um coração sincero. Leia a Bíblia, ore, fuja do pecado, peça ajuda do Espírito. E lembre-se, Deus está mais interessado em te santificar do que você mesmo. Basta que você se entregue. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos reflexões como essa todos os dias, sempre baseadas na Palavra de Deus. Juntos, vamos crescer em santidade, fé e obediência. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa caminhada.